Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante, o universo da neurodiversidade. E vamos descobrir como algumas abordagens, como as terapias holísticas, podem abrir um caminho novo para o equilíbrio. É uma conversa que convida a gente a olhar para as diferenças neurológicas não como um problema, mas como parte do que nos torna humanos. Para começar, vamos pensar numa situação. Sabe aquela pessoa que vive se esforçando para parecer normal, para se encaixar num padrão, mas que por dentro está completamente exausta? Pois é, esse esforço gigantesco é o nosso ponto de partida para entender o peso que muitas pessoas neurodiversas carregam todos os dias. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro a gente vai falar sobre o peso do normal. Depois, vamos entender o que é neurodiversidade e essa tal de linguagem emocional diferente. Daí, partimos para explorar um caminho para o equilíbrio e fechamos com uma ideia poderosa, a neurodiversidade como potencial. Beleza, então vamos começar pelo básico, né? O que é, afinal, neurodiversidade? A ideia aqui é bem simples, mas olha, muda tudo. É enxergar essas diferenças como algo natural da nossa espécie e não como um defeito que precisa ser consertado. Então, colocando em outras palavras, neurodiversidade é só o reconhecimento de que cérebros funcionam de maneiras diferentes e que isso é normal. A grande virada de chave é essa. Não existe um cérebro certo e um errado. Existem cérebros diversos. Simples assim. E quando a gente fala dessa diversidade, o leque é bem grande, viu? Inclui coisas como o espectro autista, o TDAH, a dislexia e até mesmo condições como a ansiedade crônica, por exemplo. Cada uma dessas condições é só uma maneira diferente de perceber o mundo e interagir com ele. E aqui, gente, tá o pulo do gato. O verdadeiro desafio não está na pessoa. A dificuldade aparece porque a nossa sociedade foi toda construída pensando num único jeito de funcionar. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. A culpa não é da peça, é do buraco que não foi feito para ela. Bora então mergulhar um pouco mais fundo nesse universo? Vamos entender agora o mundo interno da neurodiversidade, essa linguagem emocional diferente. Para entender isso, a gente precisa conhecer um conceito-chave: a alexitimia. É um nome complicado para uma coisa que é basicamente a dificuldade de reconhecer e dar nome para o que se está sentindo. Imagina só, sentir uma coisa super forte, mas não saber dizer o que é. Ser raiva, medo, tristeza. Essa desconexão que muitas vezes força a pessoa a criar uma máscara para se encaixar. E as consequências disso são bem sérias. Pode gerar uma dificuldade enorme de processar traumas, um estresse que parece que nunca passa, uma sensação de vazio, até doenças psicossomáticas. É como uma panela de pressão interna que vai acumulando, acumulando, e isso pode levar a um isolamento muito grande. Tá, mas e aí? Existe uma saída? É sobre isso que a gente vai falar agora. Sobre um caminho para o equilíbrio, e é aqui que as terapias holísticas podem ter um papel super importante. Muita gente, quando ouve terapia holística, já pensa numa coisa meio esotérica, né? Mas olha que legal essa frase da Adriana Paixão. Não tem nada a ver com misticismo vazio. É sobre uma conexão real com o nosso próprio corpo, nosso sistema nervoso, nossas emoções. É algo bem prático, na verdade. E aqui, um aviso super importante, pessoal. Terapia holística não substitui o tratamento médico tradicional, tá bom? A ideia é que elas trabalhem juntas, como um complemento. É para somar forças, unindo a ciência com um cuidado mais humano e completo. Essa abordagem integrada se apoia em 5 pilares. A gente está falando de cuidado todo, do corpo, da mente, das emoções, da energia e da espiritualidade. A ideia é buscar o equilíbrio entre todas essas partes, porque no fim das contas, tá tudo conectado, não é mesmo? E como isso funciona na prática? Pensa numa caixa de ferramentas. Para cada necessidade, uma ferramenta diferente. Por exemplo, se a questão é uma sobrecarga sensorial, a aromaterapia ou uma massagem podem ajudar a acalmar o sistema nervoso. Se o objetivo é processar traumas, a psicanálise pode ser o caminho. Já o Reiki, por outro lado, busca reequilibrar o nosso estado interno, ajudando a diminuir o estresse. E agora, a gente chega na parte que, para mim, é a mais transformadora. É a hora de virar a chave e começar a enxergar a neurodiversidade não mais como um fardo, mas sim como um potencial, como uma verdadeira força. Olha que interessante essa perspectiva pessoal. É uma balança, né? De um lado, a pessoa pode ter um raciocínio lógico incrível, uma memória de elefante. Do outro, talvez a comunicação verbal seja um desafio, ou existe uma sensibilidade muito grande a barulhos e luzes. Isso mostra que não existe melhor ou pior, só existe um jeito diferente de ser e de funcionar no mundo.
E aí, como as terapias ajudam a transformar os desafios em pontos fortes? Elas dão ferramentas práticas para a pessoa aprender a lidar com a sobrecarga sensorial, para se conhecer melhor e se aceitar. Ajudam a fortalecer a autoestima e a regular as próprias emoções. No fundo, elas dão o suporte que faltava para que os pontos fortes possam finalmente brilhar. E aqui a gente chega na mensagem central de toda essa nossa conversa. Neurodiversidade não precisa ser uma limitação. Com o apoio certo, com as ferramentas certas, ela pode ser um baita potencial. Mas, e esse mais é muito importante, esse potencial todo só consegue florescer se existir um ambiente para isso. Um ambiente com respeito, com aceitação, com equilíbrio. É um convite para a gente criar esses espaços, tanto dentro de nós, quanto no mundo lá fora. E para fechar, fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar um pouquinho. Como é que a gente pode, juntos, criar um mundo que seja mais humano, mais inclusivo e que dê espaço para o potencial único de cada pessoa finalmente florescer? Valeu pela companhia e até a próxima.